Sabemos que o crime de tráfico de drogas é equiparado a um crime hediondo, sendo dessa forma considerado mais grave. O crime de tráfico de drogas, ele vem disciplinado pela Lei 11.343 de 2006, que é conhecido como a Lei de Drogas. Mas será que a quantidade de drogas apreendida com o acusado por si só justifica que seja imposto um regime de pena inicial fechado em caso de eventual condenação? Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada criminalista e professora de Direito Penal e de Processo Penal, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão do ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao habeas corpus em favor de um homem que foi condenado a 5 anos de prisão em regime fechado pela prática do crime de tráfico de drogas. Primeiramente, eu quero fazer uma leitura para vocês de duas súmulas, uma do STJ e a outra do STF. A súmula 440 do STJ estabelece: fixada a pena base no mínimo legal, é vedado, ou seja, é proibido, o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta com base apenas na gravidade abstrata do delito. E a súmula 718 do STF determina: a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Portanto, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores nessas súmulas que eu acabei de fazer a leitura, somente a quantidade de drogas e ou a opinião do julgador acerca de determinado crime por si só não justifica a imposição de cumprimento de pena no regime fechado. E foi justamente isso que decidiu o ministro Saldanha. No caso concreto, um homem foi detido com 13 microtubos contendo cocaína, além de manter em um esconderijo, em uma bolsa, outros 13 recipientes que também continham cocaína. Também foi encontrado 26 porções de crack e 16 porções de maconha. Ao final, este homem foi condenado a uma pena de 5 anos que deveria ser cumprida em regime fechado. A defesa do condenado sustentou que o homem estava sofrendo um constrangimento ilegal e que as súmulas do STF e do STJ foram violadas. O ministro deu razão à defesa e acrescentou, abre aspas, o total de entorpecentes apreendido não se revela expressivo o suficiente para justificar o agravamento da reprimenda na primeira fase da dosimetria. A modulação do redutor, previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, ou o agravamento do regime inicial de cumprimento de pena, mormente no caso de réu primário e sem antecedentes criminais. Com isso, o ministro reduziu a pena do condenado para 1 ano e 8 meses de prisão e fixou o regime aberto de cumprimento de pena. Para quem tiver interesse em conferir essa decisão, basta acessar os autos do habeas corpus 815-922.